Boa noite, querida igreja. Boa noite, querido coral. Estava lindo. Obrigado, irmã Rosana, pela presença aqui conosco. Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 5. Vamos ler os versos 25 a 31. Efésios 5, versículos 25 a 31. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, um pouquinho só diferente da Ara, mas os irmãos acompanham a leitura. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. Vamos orar mais uma vez. As crianças vão ficar aqui conosco. Hoje é dia de ceia e as crianças vão participar também conosco deste culto. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra tão rica, tão maravilhosa que o Senhor deixou para nós. Te louvamos, ó Pai, pela bênção que temos de ouvir a Tua palavra na nossa língua, lê-la na nossa língua e recebermos de Ti a porção que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Fale aos nossos corações, nos abençoe, usa a minha vida para a Tua honra, glória e louvor. Assim te oramos, agradecidos, na Tua inteira dependência, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto que li com os irmãos nos falam acerca de um relacionamento entre marido e mulher, um relacionamento que salva e um relacionamento que purifica. Esse é um texto geralmente lido em casamentos, mas é um texto que fala que geralmente quem o usa faz sempre uma aplicação às mulheres, que as mulheres precisam ser submissas ao seu marido. Mas lendo detidamente esse texto, nós observamos que esse texto, na verdade, ele não foi escrito para as mulheres, ele foi escrito para os maridos. E nós temos nesse texto uma comparação entre o amor de Jesus por sua igreja e o amor que o marido deve ter pela sua esposa. Então nós vamos falar nessa noite, nessa nossa rápida reflexão, sobre as bases de um casamento feliz. Nós estamos na segunda parte da carta de Paulo de Efésios. O capítulo 5 faz parte de um contexto maior. E Paulo, nessa segunda parte, que começa no capítulo 4 e vai até o capítulo 6, Paulo, ele exorta a comunidade cristã, a comunidade da fé, a viver de acordo com aquilo que Deus tem feito por eles. Se vocês observarem, a segunda parte começa com o capítulo 4, verso 1. Acompanhem aí na sua Bíblia, pode ficar com a Bíblia aberta. No capítulo 4, verso 1, Paulo fala: rogo-vos, pois. Esse pois está nos remetendo ao contexto anterior, que é o capítulo 1 ao capítulo 3, que fala acerca daquilo que Deus fez por nós.
Então, no capítulo 4, Paulo está dizendo: diante disso que Deus fez por vocês, ele fala: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis. Andar é um hebraísmo que quer dizer viver. Que vocês vivam de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então veja que Paulo está exortando a igreja a uma conduta ética, a uma conduta cristã. Do capítulo 1 ao capítulo 3 de Efésios, nós temos aquilo que Deus fez por nós, que são os indicativos, né? Deus nos salvou, nos predestinou para Ele, para a sua glória e louvor. Então temos aí nos 3 primeiros capítulos os indicativos. E no capítulo 4, 5 e 6, nós temos os imperativos, a nossa conduta, aquilo que nós devemos fazer como resposta àquilo que Deus fez por nós. Então temos aqui diante de nós uma questão ética. E essa ética não está baseada no cumprimento de normas e de leis, e nem em obediência a determinadas leis. Esta ética é resultado da graça de Deus. É um adequar-se à ação de Deus. É um viver de acordo com aquilo que Deus já realizou na nossa vida. Efésios de 1 a 3. Então esta ética depende da nossa comunhão com Deus e da nossa submissão ao Espírito Santo de Deus. Nós temos aqui então algo interessante. Paulo está nos mostrando que a mística precede a ética. É preciso ser para poder fazer. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo fala aquilo que nós somos, diante daquilo que Deus fez por nós. E do capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo fala aquilo que devemos então fazer. É preciso ser para poder fazer. Por isso que Paulo fala sobre o que devemos fazer diante daquilo que Deus fez por nós. A nossa conduta ética, repito, é, na verdade, uma resposta que nós damos à graça de Deus que um dia nos alcançou. A nossa atitude correta para com Deus e para com o próximo, para com o nosso irmão, para com a nossa esposa, é fruto da graça de Deus e do poder do Espírito Santo de Deus agindo em nós. Por isso que Paulo deixa claro que só uma vida de comunhão com Deus é que nos capacita a vivermos a ética que o apóstolo Paulo está propondo para nós nesse texto que nós acabamos de ler. O amor entre um homem e uma mulher, o amor entre um marido e a sua esposa. E é também por isso que Paulo nos pede para que, antes de olharmos para nós mesmos, para os nossos relacionamentos, devemos então antes olhar para Deus e para aquilo que Deus fez por nós. Quando nós olhamos para Deus, nós vemos melhor. Quando olhamos para Deus, enxergamos o nosso irmão de outra forma. Quando olhamos para Deus, nós nos enxergamos e enxergamos o nosso cônjuge, a nossa esposa, o nosso esposo de forma diferente. Paulo então vai falar sobre a ética cristã, a conduta dentro do lar. Vejam que no capítulo 5 e no capítulo 6, Paulo vai falar para nós acerca de vários relacionamentos, como devemos nos comportar. Então Paulo fala no verso 18 do capítulo 5, como devemos nos conduzir diante de Deus, tendo uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Verso 18,
Ele fala como devemos nos conduzir diante da igreja, os versículos seguintes. Ele fala como devemos nos conduzir diante do irmão, o nosso próximo, verso 21, nos submetendo uns aos outros. Como devemos nos conduzir diante do nosso cônjuge, verso 22 em diante. Como devemos nos conduzir diante dos nossos filhos, capítulo 6, verso 1 em diante. Como devemos nos conduzir diante dos nossos patrões, capítulo 6, versos seguintes. Como devemos nos conduzir diante dos nossos empregados. E ele termina falando como nós devemos nos conduzir diante das forças do mal. Em outras palavras, qual deve ser a conduta de um crente, de um cristão, de um filho de Deus, que foi salvo por Deus, experimentou a graça de Deus, tem o Espírito Santo na sua vida? Qual deve ser a conduta desse indivíduo, deste homem, desta mulher, diante do seu cônjuge? É isso que Paulo vai dizer. Quem poderia viver isso que nós acabamos de ler, amar a esposa como Cristo amou a sua igreja? Quem teria condições de cumprir essa palavra? Parece a princípio utópica, mas nós devemos pensar que essa palavra foi escrita para quem é crente, para quem já tem Jesus no seu coração, mas não é qualquer crente. É um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Há coisas, irmãos, que na Bíblia foram escritas apenas para os crentes, e há coisas que foram escritas somente para aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso, antes das exigências éticas, Paulo nos mostra o caminho e as condições para cumpri-la. Veja aí o verso 18 do nosso texto, do capítulo 5, que nos fala: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Deixem-se encher do Espírito. Paulo está falando que para termos esta conduta que ele nos apresenta neste texto que nós acabamos de ler, devemos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Então essa é a primeira lição. Precisamos, para termos uma conduta ética, uma conduta que glorifica a Deus, uma conduta que abençoa o nosso lar, que abençoa o nosso cônjuge, precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Tudo começa, irmãos, com o nosso relacionamento com Deus. Se eu estou bem com Deus, eu estou bem comigo mesmo e eu estou bem com o meu próximo. Essa é a ideia do Shalom judaico. Estar bem com Deus, estar bem consigo mesmo e, por conseguinte, estar bem com o próximo, estar bem, aqui no caso, com a minha esposa. Não se tem um casamento feliz sem o poder do Espírito Santo de Deus. O nosso relacionamento vertical vai denunciar o nosso relacionamento horizontal, se eu estou cheio ou não do Espírito Santo de Deus. Mas uma segunda lição que nós tiramos aqui desse texto é que para termos um casamento feliz, um casamento que agrada a Deus, um casamento abençoador, eu preciso ter um coração de servo. Não se tem um casamento feliz sem um coração de servo. Uma vida cheia do Espírito Santo nos dá um coração de servo. Observem que no verso 21, Paulo fala que nós devemos nos submeter uns aos outros. Paulo está falando da submissão entre os irmãos na igreja. E obviamente, para eu me submeter ao próximo, eu preciso ser humilde. Para eu me submeter ao meu irmão, eu preciso ser humilde. Eu preciso ter um coração de servo.
Paulo, antes de falar da submissão da esposa ao esposo, no verso 22, ele fala que nós devemos nos submeter a ela e ela se submeter a mim como irmãos em Cristo que nós somos. Submissão uns aos outros. Obviamente, quem não tem o Espírito Santo de Deus, quem não está agindo por meio da ação do Espírito Santo de Deus, não tem esta conduta. E ser humilde, ter um coração de servo, é a base para todos os outros requisitos que Paulo fala que um homem, que um cristão deve ter em relação à sua esposa. Ter um coração de servo é a renúncia ao orgulho. É a humildade para servir o outro, é altruísmo, é um esvaziar-se de si mesmo e se voltar para o outro. E nós sabemos, irmãos, que o egoísmo, ele destrói os relacionamentos. Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, o capítulo do amor, Paulo fala que o amor não busca os seus próprios interesses, mas o amor, ele sempre se volta para o outro. Amor é altruísmo puro. E temos então o exemplo de Cristo, que se esvaziou de si mesmo e se entregou por amor à sua igreja, por amor a cada um de nós. Então notem o verso 25 que nós acabamos de ler, nos fala: maridos. Veja que é uma ordenança aos maridos. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amai é um imperativo, e a palavra aqui para amor é a palavra no grego ágape, o amor sublime, o amor leal, um amor que se sacrifica, um amor que se doa, um amor que se entrega. E aqui nós temos como Cristo se entregou pela sua igreja. É interessante porque aqui nesse texto, quem se entrega ao outro não é a mulher que se entrega ao marido, mas é o marido que se entrega à sua esposa. Assim como Cristo se entregou à sua igreja, assim como esse como do verso 22 até o verso 33, nós temos 7 comos. Paulo está fazendo uma comparação entre o grande amor de Jesus pela sua igreja, um amor leal, um amor sacrificial e o amor que um marido deveria ter para com a sua esposa. Ame como Cristo amou. Se entregue como Cristo se entregou à sua igreja. O padrão do amor aqui é o padrão do amor de Jesus Cristo. Veja o que Paulo está pedindo para nós, irmãos. Não é pouca coisa, é muita coisa. Amarmos como Cristo amou a sua igreja. Por isso eu digo e repito, esse padrão tão elevado, e eu diria tão sublime, tão maravilhoso, esse padrão estabelecido nas Sagradas Escrituras, ele pode ser vivenciado. Tudo depende do meu relacionamento com Deus e se eu estou cheio ou não do Espírito Santo de Deus. Afinal, o primeiro fruto do Espírito é o amor, porque o fruto do Espírito é amor, amor. Quem tem um coração cheio do Espírito Santo de Deus, tem ética na sua conduta. Um amor sacrificial, um amor desinteressado, um amor que autodoa-se. Calvino, comentando esse texto, João Calvino diz o seguinte: um homem que não ama a sua esposa é um monstro. Calvino foi duro aqui, mas ele foi certeiro na sua assertiva. Um homem que não ama a sua esposa é um monstro. Devemos ter um coração de servo. Mas uma outra lição que nós temos nesse texto é quando Paulo fala dos nossos deveres e dos nossos direitos.
Quais são os meus deveres e direitos enquanto esposa e quais são os meus direitos e deveres enquanto marido? Se você observar nesse texto, em nenhum momento Paulo fala dos nossos direitos, mas em todo momento Paulo está falando dos nossos deveres. É o dever que o marido tem para com a sua esposa. E, queridos irmãos, nós hoje vivemos em uma sociedade dos direitos máximos e os deveres mínimos. Tem um livro muito interessante que foi lançado há pouco tempo pelo cientista político Bruno Garchagen, e o título do livro dele é Direitos Máximos, Deveres Mínimos, o festival de privilégios que assola o Brasil. Fantástico esse livro. Mostra a realidade que nós vivemos, uma realidade proconizada, aonde todo mundo quer justiça para si, quer os seus direitos, mas tudo isso em detrimento dos nossos deveres. E o nosso texto fala acerca do dever que o marido tem de amar a sua esposa. Se você se casou, você se comprometeu a amar a sua esposa como Cristo amou e ama a sua igreja. O casamento nos responsabiliza. Se você não quer essa responsabilidade, então não se case. Não se case. Se você tem filhos, então a responsabilidade é maior ainda. Deus, Ele nos responsabiliza a partir do momento que Ele entrega para nós uma esposa. A esposa é a herança do Senhor, é presente de Deus para nós. Como já dizia Saint-Exupéry no seu livrinho O Pequeno Príncipe, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que você cativa. Então, amados, nessa sessão, os maridos e as esposas são lembrados dos seus deveres e não dos seus direitos. A ênfase que Paulo dá aqui nesse texto é nas responsabilidades mútuas e não nos direitos individuais de cada cônjuge. Quando nós casamos, nós somos constrangidos a não reivindicar os nossos direitos, mas sim a cumprir os nossos deveres. Tudo que acontece num relacionamento amoroso é fruto e é consequência do cumprimento dos nossos deveres. E a gente hoje vive numa sociedade completamente adversa a isso que Paulo fala aqui nesse texto. Vivemos numa sociedade dos direitos que já há muito se esqueceu de seus deveres. Então lembre-se disso quando lerem esse texto. Mas uma outra lição que ainda nós temos aqui nesse texto é que quem se entrega aqui é o marido. Veja que esse texto, me permitam a observação, não é um texto machista. Ele também não é feminista, ele é cristão. Quem se entrega aqui é o homem, não é a mulher. Quem se doa, quem se sacrifica é o homem, não é a mulher. Veja como isso é contraditório para a nossa sociedade. Ele fala que nós devemos fazer isso assim como Cristo fez com a sua igreja. Ele a si mesmo se entregou por ela. Nos diz aí o verso 25. Um homem casado, ele deve estar disposto a morrer pela sua esposa. Assim como Cristo morreu pela sua igreja. Amor é isso, irmãos. Amor é sacrifício. Amar é você fazer o outro feliz. Amar é você fazer o outro se sentir bem. Amar é você fazer o outro uma pessoa especial. É isso que o amor de Jesus por nós faz. Depois de um tempo de casado, a minha esposa me contou uma história que eu não sabia. Nós tínhamos ficado noivos naqueles dias. Ela estava no Rio de Janeiro para fazer uma cirurgia muito delicada no seu cérebro.
e correndo inclusive risco de vida. E foi ali naquele hospital, com ela no leito, que eu levei para ela o nosso anel de noivado. Mas ela depois me contou que quando ela estava na maca, já indo para a sala onde iria fazer a cirurgia, o centro cirúrgico, ela fez uma oração a Deus e ela disse: Senhor, se for para eu não fazer o Marcos feliz, não deixe eu sair dessa cirurgia viva. Irmãos, como isso me constrange. A única coisa que ela queria era me fazer feliz. E eu digo para os irmãos, ela me faz muito feliz. Louvado seja Deus por isso. Ela me faz muito feliz. E a minha oração tem sempre sido essa: Senhor, que eu faça minha esposa uma pessoa feliz. Me ajude a tratá-la bem. Hoje, na minha oração matutina, que eu sempre faço, eu orei a Deus: Deus, me perdoe se eu não tenho sido um bom esposo, mas eu quero ser, Senhor, um bom esposo para a esposa que o Senhor me deu. Tudo, irmãos, que Jesus fez por nós foi por amor. Ele se entregou e se deu por nós por amor. Não se tem um casamento feliz sem um coração de servo. E uma outra lição, e essa bem expressiva no nosso texto, é que nós temos que ter também o coração de Cristo. Temos que ter um coração de Cristo. Não se tem um casamento feliz sem se ter o coração de Cristo. Esses 7 comos que nós temos aqui no nosso texto, como Cristo é o padrão, é a referência que nós temos, nós lembramos do texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Em Filipenses 2:5, Paulo fala que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O sentimento aqui é a mesma palavra para atitude. O nosso relacionamento entre marido e mulher deve ser igual ao relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Mas uma outra lição que nós ainda temos aqui no nosso texto, que Paulo fala a nós, é que o amor transforma o outro. Lembre-se disso. O amor transforma o outro. Eu não entro num relacionamento para transformar a pessoa com quem eu estou me relacionando. Mas se eu a amar, esse amor ele vai ser transformador. Veja aí o texto que nós acabamos de ler, o verso 26 e 27. Diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Temos aqui a utopia do casamento cristão, a utopia do casamento perfeito. Olha o que Paulo está dizendo para nós: assim como a igreja é transformada pelo amor que Cristo tem por ela, assim deve ser também o relacionamento entre marido e mulher. O amor do marido pela sua esposa deve transformá-la. Como? O amor santifica, o amor abençoa, o amor torna o outro puro, o amor lava. É isso que Paulo está dizendo aqui, que o amor lava, tendo-a purificado, tornado-a santa e lavada. O amor faz com que eu olhe a minha esposa de forma diferente, porque o amor transforma o outro. O amor muda o nosso olhar. Nós enxergamos o outro diferente quando nós amamos. E por meio do olhar, a esposa é linda. Por meio de um olhar de amor, a esposa é maravilhosa, sem mácula, sem ruga, santa e sem defeito.
É o que Paulo está dizendo, irmãos. Esse nosso padrão é muito alto, é muito elevado. Só um olhar de amor pode ver a igreja assim. Uma igreja cheia de pecadores, como é a nossa igreja. Uma igreja com pessoas imperfeitas, mas é uma igreja que Jesus ama. E quando Jesus olha para a sua igreja, Jesus a vê como a sua noiva, sem mácula, nem ruga, sem imperfeições. Um marido também, quando ama a esposa, ele sempre a vê bela e sem defeito. Parece que com o passar dos anos a gente começa a achar defeito na esposa. Está gorda, está com um pneuzinho, a gravidade já está fazendo efeito no corpo e outras coisas mais. Irmãos, quem ama não faz isso. Quem ama trata o outro de forma diferente. Se a minha esposa está... me permitam a expressão, se a minha esposa está acima do peso, eu não vou chegar para ela e falar: puxa, amor, você está tão gorda, você está feia, está precisando fazer um regime. Acabou seu casamento. Acabou seu casamento. Mas, se eu chegar para minha esposa, eu posso dizer para ela: amor, eu estou me sentindo assim meio sedentário, eu estou me sentindo assim como que precisando de fazer exercício e eu estou querendo começar fazendo umas caminhadas. Você não quer caminhar junto comigo? Mostra a sutileza. Esse é um marido que ama a sua esposa. A trata com dignidade, a trata com respeito, a trata com amor. Em Cantares, temos um versículo, Cantares 4:7, aonde o noivo fala para sua noiva: tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. Que assim nós também devemos tratar a nossa esposa. Por mais defeito que ela tenha, e ela tem, e ele também tem muitos defeitos, mas devemos tratar o outro com amor, com dignidade, com respeito. E eu termino falando que quem ama, cuida. Veja o verso 28 e 29 nos diz: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo cuida da sua igreja. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Vinícius de Moraes tem uma música sobre o amor belíssima, e nessa música ele fala: quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Nós cuidamos daquilo que nós amamos. Se você ama, você vai cuidar. Cuidar da esposa no dia a dia. Cuidar da esposa como um marido que se parece com Jesus Cristo. A gente só cuida daquilo que nós valorizamos. Só cuidamos daquilo que para nós é precioso. O pastor Russell Shedd, comentando esse texto, o Russell Shedd diz: a esposa é para o marido a pessoa mais importante do mundo. Não se pode comparar outra pessoa no mundo com a esposa. E sem o coração de Cristo, nós não vamos ter esse casamento feliz. Portanto, eu concluo essa nossa meditação relembrando os irmãos destas bases que o apóstolo Paulo nos dá para um casamento feliz. Primeiro, ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Segundo, ter um coração de servo, como o coração de Cristo. Terceiro, cumprir os nossos deveres e não reivindicar os nossos direitos. Em quarto, se entregar a nossa esposa por amor, como Cristo se entregou à sua igreja. Em
quinto, ter o coração de Cristo. Em sexto lugar, ter um olhar de amor, um olhar transformador sobre o outro, sobre a nossa esposa. E em sétimo lugar, cuidar da esposa como Cristo cuida da sua igreja. Tudo isso, irmãos, em poucas palavras, implica em amar como Cristo amou. Tudo converge, tudo se sintetiza no amor, no amor. O amor, esse dom supremo, esse dom maravilhoso. E lembrem-se sempre que o amor é fruto do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos encha do seu Espírito e que Deus abençoe os nossos relacionamentos. Quero apenas indicar à igreja um livro maravilhoso sobre esse assunto, o livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones, chamado Vida no Espírito, no Casamento, no Lar e no Trabalho. É um comentário que ele faz de Efésios 5:18 até Efésios 6:9, em um volume grossinho. Russell Shedd escreveu mais de 6 volumes só comentando o livro de Efésios. E ele fez isso sistematicamente na sua igreja, ali em Westminster, na sua igreja, na Catedral de Westminster, todo dia pela manhã, pregando um texto de Efésios. Ele fez isso durante os anos de 1954 até 1962. Vale a pena vocês lerem esse volume do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Fica aqui a nossa dica para a igreja. Deus os abençoe, em nome de Jesus, abençoe o seu lar e abençoe seu relacionamento conjugal. Shalom.